Bom, vamos lá, galera. Vamos falar de Gálatas 3:10. Deixa eu fechar aqui. Tem muita gente aí que está se achando nas internet, nas redes sociais. Eles se julgam conhecedores das escrituras. Cada hora que você for refutar qualquer coisa deles, eles até te bloqueiam. Hoje eu vou trazer uma passagem polêmica pela qual eu nunca vi na boca desse povo uma explicação como essa. Você sabe explicar Gálatas 3:10? Somente um verso. Um verso. Eu quero fazer desse estudo aqui no máximo 5, 10 minutos. Mas infelizmente só esse verso daria pra gente fazer até 2 horas de estudo. Só esse verso. Esse verso é aquilo que eu chamo de verso isolado, que as pessoas não entendem. Não só a carta aos Gálatas, mas a escritura inteira. Eu quero que vocês abram aí Gálatas 3:10 rapidamente e nós vamos ler o que de fato está escrito. Vamos ver. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Boa! Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Então, quem está debaixo de maldição? Os que praticam a lei. Os que praticam a lei. Beleza. Gálatas 3:10. Porque está escrito: maldito todo aquele que não persiste. Paulo ele está citando a Torá aqui. Vou provar. Maldito é aquele que não persiste em praticar todas essas coisas. Bom, todas essas coisas. Então é maldito, né? Maldito, tá aí, ó. Quem não pratica, os que praticam a lei estão debaixo de maldição. Por quê? Porque será maldito se não praticar, né? Esse é o contexto do verso. Mas vamos ver o contexto da Torá? Deuteronômios capítulo, verso 30 e... Não, vamos para o verso 27 do capítulo 26. Deuteronômios 27, verso 26. Vamos ver se esse pessoal aí que fala muito, critica muito as pessoas que estão cumprindo a lei, se realmente esse povo conhece as escrituras. Deuteronômios 27, verso 26. Depois do Eterno falar as maldições proferidas do Monte Ebal, do verso 9, no final do verso 26 do capítulo 27, ele vai dizer: maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. Quem que está dizendo? Deus. Então, peraí. Deus está dizendo que maldito quem não praticar a lei. Então, tem uma condição. Então, Gálatas 3:10, Paulo, além de falar da obra da lei, porque de fato, o que esse povo não entende, que agora eu vou dar aqui de graça, sem cobrar nada, porque eu não quero que esse povo viva escravo de um verso isolado. O que esse povo não entende é isso, ó. Gálatas 3:10 está contando uma história. Paulo tem uma história
No capítulo 1 e no capítulo 2 de Gálatas, ele está combatendo os inimigos dele. E ele já começa, eu sou apóstolo, segundo o homem? Não. Segundo Deus. Homem nenhum me revelou nada. Foi tudo o eterno. Ele já começa dando no meio. Agora o que acontece? No capítulo 3, Paulo está falando para gentil ou para judeu? Quando Paulo falar para gentil, Paulo ele vai dizer vós. Quando Paulo fala para judeu, ele vai falar nós. Por isso que ele fala vós, os que se deixam circuncidar. Vós quem? Vós gentil. Por que vós gentil? Porque judeu não tem opção de se circuncidar ou não. Ao 8º dia, o judeu é circuncidado. Atos 16. Paulo circuncidou Timóteo, Tito. Vai ler as escrituras, gente. Olhem as cartas. Ele é contra a circuncisão de gentil. Por quê? O gentil se circuncida para que hoje? Gentil que não guarda sábado? Gentil que adultera, que mente? Gentil que levanta falso testemunho igual esse povo? Para que você vai circuncidar um gentil desse? Agora vamos analisar. Todas as vezes que você fica aí, o ser humano que adora deturpar as coisas, quando você olhar Paulo falando nós, ele fala dos judeus. Quando ele fala vós, ele fala de você, goim, gentil, pagão, que está se introduzindo na Torá. Agora o que acontece? A primeira aliança da Bíblia, qual foi? Eles não sabem. Foi a abraâmica, aliança em Abrão. Correto? Qual que foi a primeira aliança em Abraão? A fé. Ele é o quê? Ele é o pai da fé. Somos salvos pela lei ou pela fé? Tem que haver uma união nisso daí, uma decisão. Nós somos salvos pela fé. Mas somos salvos através do quê? Da graça. Então, aqui. Sempre existiu a graça. Sempre existiu. Essa história de que graça não existiu é uma tremenda falácia. É uma tremenda mentira. Quem fala isso daí está dizendo que Deus sempre mandou o povo para os quintos dos infernos. Isso é uma tremenda falácia. Somos salvos pela fé. Acontece que quando Deus fez uma aliança com um povo que ele separou do mundo para entregar as leis, ele fez uma aliança diferente. Agora, aqui você acredita, aqui você pratica essa fé. A fé que você recebeu da graça imerecida, que você não merecia, pecador, pagão, que guardava domingo, que adulterava, que mentia, que levantava falso testemunho, agora você vai praticar. E aí você começa devagarinho. Você vai começar Levíticos 11, você vai começar Êxodo 20, vai começar devagar. E se você for um cara ou uma mulher que se desvia daqui, você ainda pode ter a sua salvação, porque ela não vem daqui. Aqui é uma aliança unilateral, a qual Deus, em Gênesis 15, quando ele passa no meio dos animais, cerrado ao meio, aqui é uma aliança unilateral. Deus falou que vai salvar a semente de Abraão. Depois a gente vai chegar em Yeshua. Calma lá. A semente de Abraão. O que Paulo fala? Chegará uma hora que todo Israel será salvo. Então por que eu não fico perdendo tempo pregando para judeu que não crê em Yeshua? Porque quem revela a ele, Yeshua, é o próprio Eterno. Está escrito. Isaías capítulo 6 diz isso. Foi Deus quem cegou eles. Isaías 28, 29, basta ler. Por que eu, um judeu que creio em Yeshua HaMashiach, e outro judeu não? Porque a ele não foi revelado ainda. E mesmo se não for, ele é salvo pela fé. O povo está deturpando as escrituras.
Estão querendo mandar o meu povo para o inferno a todo custo. Só que agora eu vou dizer para vocês, quem que vai para o inferno de verdade? Essa é uma aliança unilateral. Em Moisés é uma aliança bilateral. Bilateral. Por quê? Aqui só Deus fez aliança. Não tem quebra de vínculo. Aqui é uma aliança de dois lados. Lado 1, lado 2. Ambos os lados podem quebrar a aliança. Pode, porque o Eterno reivindicou se divorciar da casa de Israel. O que é casa de Israel? Então, esse povo aí que fala muito, não conhece as Escrituras, então vamos rodar a palavra hoje. O que é as duas casas de Israel? Vamos lá. O que é as duas casas? Não é Israel aqui e Judá aqui? O Eterno aqui no meio, ele não estava casado com as duas casas? Aqui você tinha 10 tribos e aqui você tinha 2. O que aconteceu? Essa tribo pecou muito. O que o Eterno fez? Espalhou. Sai fora. Divórcio. Tanto pecado. Eu não quero viver assim. Vocês transgridem o sábado. Vocês matam, oferecem filhos a sacrifício. Aonde eu não mandei fazer nada disso. Divorciou. Por quê? Por que Deus divorciou? Porque essa é uma aliança bilateral. Ambas as partes podem quebrar. Tanto que Israel quebrou, foi primeiro a casa de Israel que quebrou. Depois, Deus anulou. Judá também fez. Deus anulou. Mas e a fé em Abraão? E a salvação? E a eleição? E a aliança, que é o que Paulo fala, que os calvinistas usam para predestinação errada, que não fala nada com nada? É o que Deus está dizendo. Unilateral. Unilateral com quem? Com gentil? Não. Nunca. Unilateral com quem tem fé. Por quê? Porque gentil, pagão, não cumpre a lei. Você quer prova disso? Vamos lá. O que diz Efésios 2? Do 11 ao 19. Vós não sois mais gentil. Agora, vós sois enxertado. Aqui é os patriarcas. Aqui é Israel. Aqui é os galhos. Vocês são de Roma. Outra árvore. Outra árvore. Isso aqui é Roma. Isso aqui é Roma. Tá preto isso daqui. Daqui não dá nada. Isso daqui é um tronco que não serve para nada. Você era um cristão que seguia 3 deuses, guardava o domingo, fazia um monte de coisa errada. O que acontece aqui? Quando você crê no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, na aliança unilateral, salvo, enxertado. E aí quando você é enxertado, você participa do quê? Da mesma seiva. Isso é, das bênçãos. Quais bênçãos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar quais são as bênçãos. Separa aí na tua casa que você vai fazer lição de casa. Deuteronômios, capítulo 27, capítulo 28, capítulo 29, capítulo 30. 27 vai falar as maldições, do verso 9 em diante. O 28 vai falar das bênçãos da obediência. Está aqui o Eterno falando, do verso 1 até o verso 14. Ele vai dizer, verso 8, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e contudo as suas mãos, se assim fizerem, o Senhor Deus abençoará a terra que lhe dá. O Senhor fará de vocês um povo santo, conforme prometeu, sob juramento. O que é juramento? A primeira aliança. Com quem? Abraão. É a fé. Gente, é só raciocinar. É só raciocinar. O que ocorre agora? O que ocorre agora? O verso... Perdão. O capítulo 29, na minha escritura, que eu vou mostrar para vocês, está escrito a renovação da aliança. Está aqui, ó.
Ó, a renovação da aliança. Está escrito aí, ó. Capítulo 29 de Deuteronômios. São estes agora a renovação. Está aqui tudo. O Senhor separará de todas as tribos para que sofra desgraça de acordo com todas as maldições da aliança escrita no livro da lei. Verso 21 do capítulo 29. Se não cumprir, vem maldição. Agora, vamos de fato entender. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Agora que a gente entendeu o que está ocorrendo, o que nós temos com Deus? Uma fé. Uma aliança. O que acontece? Eu vou praticar. Como? Como que eu vou praticar? Se eu creio, se eu amo, eu tenho que demonstrar. Eu tenho que demonstrar. Como que eu vou crer? Como que eu vou amar? Aqui está a fé. É amor. Eu creio. Eu acredito. Como que eu mostro o meu amor? O amor é prático. O amor, ele é palpável. Você tem que fazer o amor. Não existe essa história de que eu amo, eu respeito o meu próximo. Para. Amor é demonstrado. O que acontece? Abraão, fé. O amor é prático. Moisés! É a lei. E se eu não pratico? Maldição. Está em Deuteronômios. Está em Deuteronômios. O mais incrível é que essa Bíblia de estudos, Desafio de Todo Homem, que tem uma tradução horrível, aqui no rodapé dela, está escrito em Gálatas 3:10, uma letrinha E. Dentro do versículo 10 tem uma letrinha E. E a referência é Deuteronômio 27:26. Sou uma Bíblia cristã normal. Está citando a própria Torá para mostrar que Paulo não está anulando a lei. O que Paulo está dizendo? Se vocês estão casados com Deus, vocês estão debaixo de bênção. Porém, Paulo ele não precisa citar a bênção. Ele citou somente a maldição. Somente a maldição ele citou. Por quê? Porque, meus amados, o que os gentios estavam fazendo era já imigrando, conhecendo o Evangelho, que é um braço para alcançar as 12 tribos espalhadas pela terra. Primeiro versículo da carta de Tiago diz isso. Carta enviada às 12 tribos da dispersação. Isso é Evangelho. Evangelho é uma ferramenta para alcançar a casa de Israel que foi espalhada e os membros da de Judá também. Isso é Evangelho. Evangelho não é anulação da lei. Gálatas 3:10 está dizendo que quem faz as obras da lei está debaixo de maldição. Por quê? Se você errar, maldito é aquele que não persiste em praticar todas as coisas. Maldito. Por quê? Você está casado com Deus. Esse casamento, não existe você falar, agora eu vou ali dar uma namorada com Deus domingo, depois eu volto para guardar o Shabat. Não existe. Eu vou ali adorar um santinho, depois eu volto. Não existe. A palavra de Deus é uma só. Então, vamos entender isso daqui agora. Gálatas 3:10. Isso é só um verso. Está falando de bênção. Porém, antes dele falar que está debaixo de maldição, você olha para o contexto e vê que se você pratica, você recebe bênção. Mas se você não pratica, você recebe maldição. Maldição. E é o que está escrito em Deuteronômios 27, verso 26. Agora vamos lá, os sabichões. Muitos sabichões aí hoje. Domingo de Roma, hoje, né? Guardando hoje, domingo de Roma. Dando o dízimo na mão de pastor, não alimentando a boca do pobre, do órfão, da viúva, comemorando 500 anos de reforma. Lutero mandou matar meu povo, Calvino também, matou Miguel de Cervantes, e esse povo pega esse texto para anular a lei.
Baseada em quê? Baseada em quê? A doutrina calvinista, luterana, é luciferiana, é do inferno isso daí, essa doutrina. Por qual motivo? É simples, é só você analisar. É só você analisar. Não adianta você sair de uma doutrina errada e permanecer em outras. Lutero saiu de um cálice de Roma e continuou em outras. Apregoou tudo ao contrário. Se você pega as institutas, se você pega tudo que Calvino fez, que Lutero fez, você só vai ver desgraça. Agora, pega um texto do que Paulo falou, foca no que Paulo falou e vai folhear a palavra. Porque do mesmo jeito é Romanos 9. É igualzinho. O povo não entende nada. Né? É Romanos 9, se não me engano, que diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Quando está citando aquele texto ali, também é um contexto de 6 capítulos. Paulo está falando de 6 capítulos. Ele está falando de Êxodo 30, 31, 32, 33, 34. Gente, tem que ler. Paulo entendeu tudo. Quem não entendeu nada foi esse louco, lunático. Deturparam as escrituras, fizeram dela uma gandaia. Igual diz em Judas capítulo 1, fizeram da graça de Yeshua uma libertinagem. Está aqui o meu protesto hoje para esses 500 anos de assassinato e 500 anos de Oséias 4:6. O povo padece por falta de conhecimento, e conhecimento é Torá.